Rádio Movimento. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, Movimento dos Direitos Humanos, aqui na Rádio Movimento. Eu sou a Rosário Vieitas. Eu sou a Catarina Vieitas e mais uma vez vamos receber a Teresa Nogueira, que vai continuar a conversa que iniciámos há 15 dias sobre violações de direitos humanos. Obrigada, Teresa, por estares connosco. Nada, eu agradeço o vosso convite e agradeço à Rádio Movimento a minha presença aqui e a vocês o convite. Olha, para já gostava de te perguntar, antes de irmos a outras temáticas, gostava de te perguntar como é que na prática se traduz este trabalho de direitos humanos? Que tipo de atividades e de dinâmicas é que são praticadas para fazer com que os direitos humanos sejam uma realidade? Bom, a primeira coisa é descobrir as violações. E isso como é que se faz? E isso há investigadores que até geralmente são pagos para isso e que investigam o que se passa. Depois há que divulgar as violações que se estão a passar, porque os violadores detestam ver-se a descoberto. Portanto, é um primeiro passo. Isso divulgar. Normalmente até através de relatórios, não é? Com provas relatórios, da informação que recolheram. Relatórios, a imprensa é muito importante, a rádio, a televisão, tudo isso, os mídias são muito importantes para divulgar os casos. E depois há que mobilizar as pessoas para agirem. E agirem como? Das maneiras mais diversas. O clássico é assinar petições e enviar, inundar os governos violadores, porque geralmente são governos, embora possam ser também entidades não governamentais, inundar os violadores com protestos em relação ao que se está a passar, identificando bem o caso. Uhum. E geralmente eles não gostam nada disso, nada. E temos provas disso. E também podemos promover manifestações, quer ao pé das embaixadas, quer em locais onde haja muita circulação de pessoas. Podemos fazer lobby junto do nosso próprio governo ou de outros governos que tenham relações com os violadores. Enfim, há variadíssimas maneiras. É claro que também há uma ação direta, que é mais rara, porque nós geralmente não contactamos diretamente com aqueles que tiveram os seus direitos violados. Mas há casos raros em que isso acontece. E tu própria passaste por algumas situações em que lidaste diretamente com pessoas que... Sim, há dois casos, enfim, que eu considero os mais importantes, enfim, os mais que chamam mais a atenção, que foi um monge tibetano que esteve 33 anos preso na China e que ao fim de 33 anos sofreu as terríveis torturas, desde porem-lhe daqueles mecanismos para controlar o gado, pôr-lhe na boca. Ele acordou sem dentes e completamente descontrolado, urinado, etc., num estado calamitoso.
Pronto, fizeram-lhe torturas terríveis, tortura da fome, tortura do sono, enfim. Bom, ele, ao fim de 33 anos, conseguiu fugir. Do Tibete. Fugiu do Tibete. Sim. Foi para Dharamsala, para junto do Dalai Lama, e a partir daí ele veio, nós conseguimos trazê-lo, quando eu digo nós, Portugal, Itália, alguns outros países, conseguimos trazê-lo à Europa para testemunhar o que se passava na China e o que é que ele tinha sofrido enquanto monge tibetano, apenas por isso. Uhum. Bom, e então, para já, ele ficou em minha casa. Pois. E foi uma experiência muito engraçada, porque desde tapar estava à mesa connosco, tapava a boca quando espirrava, tapava a cabeça toda com o manto deles, até, por exemplo, ver a mala dele, onde algum dinheiro que lhe tinham dado vinha na maior das confusões, juntamente com papéis de jornal e com coisas para deitar fora, porque teve 33 anos preso, não tinha a noção do que era o dinheiro. Organização e... Pronto, havia realmente... foi uma experiência e era de uma doçura. Um indivíduo que teve 33 anos preso e a ser torturado, ele dizia que não, que perdoava aos torturadores porque eles tinham sido mandados pelo governo. E era de uma doçura extraordinária. E como é que vocês comunicavam? Através de um outro tibetano que estava na embaixada do Tibete, enfim, embaixada, na representação diplomática do Tibete em Paris, e que também aterrou em minha casa e que servia de intérprete. Bom, eu percorri o país com ele e houve coisas muito curiosas, desde o reitor da Universidade de Coimbra, onde o levámos, a perguntar, olha, o que é que faz? E eu dizia, olha, eu sou professora universitária, trabalho na organização não governamental tal e também faço turismo de habitação. Queria eu referir-me a ter estas duas pessoas em minha casa. E ele, com ar muito sério, turismo de habitação, muito interessante. Bom, houve assim coisas curiosas, algumas engraçadas. Bom, este foi um caso, mas o que aprendemos com ele em termos de tolerância, de resistência à tortura e de persistência naquilo em que ele acreditava foi extraordinário, extraordinário. Pronto, o outro caso foi do miúdo moçambicano que conseguimos trazer cá para ser operado porque, por questões de feitiçaria, tinham-lhe amputado parte do pénis. O miúdo foi operado em Moçambique, de qualquer maneira, e o miúdo já não sabia se era menino, se era menina, se o que era. Estava numa situação terrível. Nós trouxemos-o cá e, na altura, ele foi operado por um operador muito conhecido cá em Portugal e acabou por ficar bem. Inclusivamente, ele já tem um filho. Pronto, portanto, foi realmente um caso também muito, que me marcou muito. Portanto, há uma ação direta às vezes, mas é raro. E nas ações indiretas, por exemplo, estas que referiste, assinar petições, organizar manifestações, fazer lobby junto dos governos, isso tem um impacto depois visível? Ou pode ter um impacto visível? Tem, há casos em que conseguimos mesmo a libertação das pessoas. E isso não... O caso em que falámos no outro dia, do Moses Akatubkba, sim. Ele foi liberto devido a 500 mil apelos para que ele não fosse executado. Portanto, há casos concretos de sucesso. Infelizmente são uma percentagem pequena, mas haja 2 ou 3 já vale a pena. Claro, porque depois até regimes que utilizam esse tipo de práticas, de tortura, etc., também não querem ficar mal vistos a nível internacional, não é? Então acabam por ceder à pressão que é exercida sobre eles. Há outros que não querem saber e que não cedem mesmo, não é? Pois. Mas pronto, há vários casos de sucesso e isso é muito motivador. Claro. Ok, então, Teresa, dando continuidade ao nosso programa anterior, hoje vamos falar sobre direito à habitação e desalojamentos forçados e direitos ambientais e de desenvolvimento, certo? Certo. Então, Teresa, o que é que tu tens para nos dizer sobre
os desalojamentos forçados? Bom, os desalojamentos forçados são prática em muitos países e em nome, muitas vezes, de um desenvolvimento ou pseudo-desenvolvimento. Isso aconteceu, por exemplo, para construir a barragem de Three Gorges, das Três Gargantas, na China. Certo. Centenas de milhares de pessoas foram desalojadas e ficaram em condições muito precárias. E há um caso, por exemplo, vou citar o caso da Arábia Saudita, em que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, tem um plano chamado Visão 2030 para tornar a Arábia Saudita reduzir a dependência da Arábia Saudita em relação ao petróleo. Portanto, com este plano, eu quero diversificar as fontes de rendimento da Arábia Saudita, desenvolver os serviços públicos de saúde, educação, infraestruturas e até desporto e turismo. Bom, e ele quer isto pronto em 2030. É claro que, entretanto, pelo caminho, nada lhe interessa o que é que acontece às pessoas que estão atualmente a viver nas áreas que vão ser requalificadas. E quando eu digo áreas requalificadas, muitas centenas de quilómetros. Pronto. Essas pessoas são desalojadas à força, muitas vezes só sabem que vão ter que deixar as suas habitações com poucos dias de antecedência e não lhes são garantidas indemnizações. Ou por outra, eles dizem que vão indemnizar, na Arábia Saudita dizem que vão indemnizar, mas não se vê isso. Durante anos as indemnizações não aparecem, e, portanto, as pessoas vivem como? Ou às vezes as indemnizações são tão reduzidas que praticamente é como se não existissem. Exatamente, mas é que não existem mesmo. E levam tanto tempo a aparecer que praticamente as pessoas ficam sem... E eu até gostava de ler o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Portanto, isto para reforçar que claramente há várias violações de direitos humanos nestes casos que estás a referir. Claro, mas não é só os desalojamentos forçados. Os desalojamentos forçados vêm acompanhados de casos de discriminação. Por exemplo, 47% dos habitantes da Arábia Saudita são estrangeiros e eles não têm direito a qualquer espécie de indenização. Além disso, quando eles querem desalojar as pessoas dos bairros, começam a intimidá-las, dizendo que não têm documentos, que nos bairros há imensas doenças, que há roubos, que há drogas, etc. Portanto, estigmatizam as pessoas. E, inclusivamente, não lhes dão acesso a escolas, cuidados médicos, água ou saneamento, não é? Não, nada. Portanto, não só as violações são terríveis, como, ainda por cima, dizem que fazem ver que aquelas pessoas estão a merecer aquilo que lhes está a acontecer, uma vez que são pessoas drogadas, sem papéis, etc. Portanto, os governos que os deviam proteger, não é, são precisamente aqueles que infligem os direitos humanos. Exato. Pois, é isso, no fundo, o estigma da intimidação a pessoas nas áreas residenciais. Pronto, acaba por ser isso. Resumidamente,
é isto. Pronto. Agora, vamos falar um bocadinho dos direitos ambientais e desenvolvimento, não é isso, Teresa? Sim, sim, que é outra coisa muito importante, que está a ser, são direitos que estão a ser violados constantemente. Temos aqui o artigo 7º, certo? Certo. Mas certo. isso é da Declaração do Rio sobre o Ambiente, que foi emitida pela ONU no sentido de promover o desenvolvimento sustentável e que foi uma declaração aprovada nas Nações Unidas. E é esse, estás a referir-te a esse documento. Certo, certo. Ok, bom... Mas queres ler o artigo 7º? Ou lemos Sim, o artigo 7º? O artigo 7º diz o seguinte: os Estados deverão cooperar com o espírito de solidariedade mundial para conservar, proteger e restabelecer a saúde e a integridade do ecossistema da Terra. Considerando que têm contribuído em diferente medida à degradação do meio ambiente mundial, os Estados têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em linha de conta as pressões e as que as sociedades exercem no meio ambiente mundial e as tecnologias e os recursos financeiros de que dispõem. E, portanto, nós sabemos que a ganância e até a ignorância de várias empresas e de vários Estados contribuem para o aumento dos níveis da poluição e, portanto, para a destruição de vários ecossistemas. Não é? E até da biodiversidade também. Bem, é muito importante sensibilizar as pessoas para este problema, porque, de facto, a poluição está a avançar em muitos sítios, quer em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, quer em países... Mesmo com todas estas declarações, que já foram inclusivamente aprovadas pela ONU, portanto, pela maioria dos países que existem. As empresas não querem muito saber das declarações. Ou se age perante elas com a força, nomeadamente os tribunais, ou então elas continuam a poluir, porque o que lhes interessa... Com a força quer dizer com sanções, não é? Com sanções. Pois. Porque, na realidade, o que lhes interessa é o dinheiro imediato, não lhes interessa nada se o planeta se vai tornar um sítio não habitável. E eu citava 2 casos, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, um país, portanto, muito desenvolvido, e o caso da Nigéria, um país em desenvolvimento. Em ambos os casos, devido realmente à ação de companhias que só pensaram no seu próprio lucro, houve poluições terríveis, com destruição da maneira de viver dos habitantes locais e com o envenenamento de águas. Um dos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, é o do rio Penobscot, no Maine. Bom, neste rio há uma empresa que produz derivados de cloro para o fabrico da pasta de papel. E para isso utiliza mercúrio, grandes quantidades de mercúrio. E durante 33 anos, desde 1967, essa companhia, que era Ultrachem, e atualmente passou a ser a Mallinckrodt, despejou 13 toneladas de mercúrio no rio. Bom, o que acontece é que as águas foram sendo envenenadas, o mercúrio é um neurotóxico terrível, que ao espalhar-se nos peixes, nos mariscos, que depois são comidos pelas pessoas, Claro. dá origem a envenenamentos terríveis. Bom,
felizmente que após 33 anos houve duas organizações não governamentais, Natural Resources Defense Council e uma associação dos povos do Maine, que puseram uma ação em tribunal contra a Malin Croft, que atualmente detém este fabrico. Depois de muitos anos, de 22 anos de batalha jurídica, finalmente a Malin Croft foi obrigada a limpar o rio e a indemnizar as populações. Evidentemente, foi obrigada a pagar 187 milhões de dólares para indemnizar as populações e obrigada a limpar o rio, que começa a estar já mais limpo. Mas foi uma longa batalha e, entretanto, muita gente foi afetada, nomeadamente as pessoas grávidas. Os fetos vinham completamente disformes e muita gente foi envenenada lentamente devido à ação desta companhia e à existência do mercúrio nas águas. E depois o caso do Delta. Também temos, é isso mesmo que eu ia agora falar, no Delta do Níger, na Nigéria, também houve poluição neste sentido. Bom, neste caso foi a Shell, pois, que usava, que extraía petróleo e que, de que os pipelines rebentaram, eram velhos de mais de 50 anos, não eram reparados, rebentaram e a Shell não só não fez a manutenção dos pipelines, como levou vários dias a estancar o jorrar do petróleo desses pipelines. O que acontece é que toda aquela zona do delta do Níger, à volta do qual viviam imensas pessoas da comunidade Bodo, que viviam não só de gados que bebiam no rio, como da pesca, essas pessoas viram a sua maneira de viver completamente alterada. Claro. E elas próprias ficaram envenenadas, porque acontece que, não tendo que comer outra coisa, às vezes apanhavam os mariscos completamente cheios de petróleo, limpavam-nos e comiam-nos. Evidentemente que foram sendo envenenadas. Claro. Bom, houve uns cidadãos da comunidade Bodo que puseram uma ação à Shell no Reino Unido e que a Shell, ao ver-se em risco de ser condenada, finalmente chegou a um acordo com os representantes da comunidade. A Shell acordou pagar 35 milhões para os afetados, o que parece que é muito, mas não é. Dá só 25 milhões de libras para os afetados, parece muito, mas dá apenas 2.200 libras a cada um. Claro que para uma comunidade extremamente pobre é alguma coisa, mas em termos da Shell não é nada. Isso foi... E ficou também foi obrigada também a dar 20 milhões para a comunidade local. Isto foi em janeiro de 2015 e realmente conseguiu-se obter reparações, mas depois de muitos estragos, depois de muitas pessoas afetadas, não só com doenças, como por terem o seu modo de vida completamente destruído. Claro. E em relação às alterações climáticas, Teresa, já que Não, estamos eu a já falar... agora, se me das licença, Sim. ainda em relação à poluição, queria chamar a atenção que os cruzeiros são uma enorme fonte de poluição. Nomeadamente, os cruzeiros que vão para o Ártico estão a envenenar as águas devido àquilo que os barcos, às rejeições dos barcos, e os peixes e as focas
estão a comer, a beber água e a ficar envenenados. Os ursos polares, que se alimentam do peixe e das focas, também estão a ficar envenenados. E, portanto, isto juntamente com o degelo está a ser uma causa de desaparecimento dos ursos polares. Okay. Então, antes de irmos às alterações climáticas, vamos agora fazer uma pausa para ouvir um poema da Sofia de Melbrenner, musicado pelo Francisco Fanhais. O poema é Vemos, Ouvimos e Lemos, e foi escrito para uma vigília na Capela do Rato, em Lisboa, contra a guerra colonial e a favor da liberdade. Esta música foi musicada pelo Francisco Fanhais, que a cantou em 1970 para dar voz a esta revolta contra a guerra colonial, e que é também um apelo à dignidade humana. Eu vou ler o poema e depois vamos então ouvir a música. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. A bomba de Hiroshima, vergonha de todos nós, reduziu a cinzas a carne das crianças. Da África e Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Maior tortura, nem nada mais deprimente que ter de chamar fartura à fome que a gente sente. Vemos, ouvimos, lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos, lemos, não podemos ignorar. Este sujeito é capaz de nos fazer 1000 promessas, mas faz-nos tudo às avessas das promessas que nos faz. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Já repararam que é uma homenagem ao António Leix também? Esta mascarada enorme com que o mundo nos aldraba dura enquanto o povo dorme, quando ele acordar acaba. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos
Teresa, e agora quanto às alterações climáticas e as suas consequências? Fala-nos lá um bocadinho. Bom, como se não bastasse a poluição, para a destruição do nosso habitat, ainda temos as alterações climáticas. As alterações climáticas resultam do aquecimento global devido à emissão de gases com efeito de estufa, em especial CO2. Está a haver um aquecimento global que tem como consequência um aumento da evaporação. Uma das consequências é o aumento da evaporação. E daí resultam secas e inundações. E, por outro lado, o aquecimento global também dá origem ao degelo e à subida do nível do mar. A seca, isso aconteceu nas ilhas do Pacífico, não foi? Exatamente. Já há ilhas do Pacífico que desapareceram, algumas ilhotas do arquipélago de Salomão, algumas desapareceram, e há outras em que as aldeias já tiveram que ser reduzidas, várias casas tiveram que ser evacuadas. Nomeadamente em Nuatambu, 25 famílias perderam as suas casas devido ao avanço do mar, devido ao degelo, à subida do nível do mar. Bom, mas no fundo isso também é uma das consequências. O que nós percebemos é que os países que mais sofrem nas consequências das alterações climáticas são aqueles que menos contribuem para o aquecimento global. Exatamente. Mas, sim, mas antes disso eu gostaria de falar também de outras consequências do aquecimento global, que é a seca e as inundações, de que muito se tem falado ultimamente. Bom, a seca, o nosso próprio país está a experienciá-la, embora de forma muito mais aguda. Temos, por exemplo, a Somália, o Quénia e a Etiópia, onde a seca já está a dar origem à fome em muitas regiões e ao aumento de doenças, porque devido à seca há a escassez de água potável e as pessoas bebem água contaminada e daí o aumento de doenças como a cólera, a febre tifoide e muitas outras. E também, devido à seca, não há possibilidade de plantações e, portanto, a fome é imensa. Isto dá origem a deslocações enormes de populações, chamados refugiados climáticos, tal como os das ilhas certo. Que se estão a afundar, têm que ir para algum lado, têm que sobreviver. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estima que 40% da população mundial já sofre os efeitos da seca. Também estima que em 2030 700 milhões de pessoas possam ser obrigadas a deslocar-se devido à seca. A seca está paradoxalmente associada à outra face da seca, que são as inundações, porque quando os terrenos secam, adquirem uma camada impermeável e quando volta a chover, a haver água, a água não penetra nos solos, escorre e inunda tudo o que encontra à volta. Isto ainda é mais agravado pelo facto de, devido à seca, a maior parte das plantas que poderiam reter alguma água terem morrido, entretanto. Um exemplo de inundações que foi noticiado há muito pouco tempo foi as do Paquistão. No Paquistão, desde 2022, desde junho, portanto, de 2022, deste ano, mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações. 1.736 morreram e 12.867 ficaram feridas. 2,2 milhões de casas foram destruídas e 1,1 milhões de cabeças de gado para a sua alimentação morreram.
a população deslocada necessita de abrigo, de serviços de saúde. E a má nutrição das crianças, juntamente com o que já falei de não haver acesso à água potável, torna-as muito mais vulneráveis a doenças como diarreias, malária, dengue, febre tifoide e infecções respiratórias. E mesmo o risco de doenças mentais aumenta imenso. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser o aquecimento global e as suas consequências têm que ser efetivamente controladas. E por isso... E fazer ações, mesmo a sociedade civil, tomar ações nesse sentido, não é? Exato. Mas até há um caso de uma pessoa que está em perigo por ter feito uma publicação no Facebook em defesa do ambiente. Sim. Efetivamente, pronto, a COP disse que havia que limitar o aquecimento global a 2 graus e também aprovou um fundo para compensar as pessoas que sofrem estes danos. Mas a resistência a casos concretos é grande. Por exemplo, no Bangladesh, há um engenheiro, Shah Nevaz Chowdhury, que está preso por se ter oposto a uma central de carvão, sabendo nós que as centrais de carvão são dos maiores poluidores por grandes emissões de CO2. Bom, este indivíduo publicou no Facebook um apelo dirigido aos jovens para que se revoltassem e agissem contra tudo aquilo que prejudicava o ambiente em que viviam. Por causa disso, e porque a central de carvão avisada sentiu-se atingida, fez uma queixa contra ele e o governo prendeu. Pronto, é um dos exemplos de que, por vezes, é arriscado agir diretamente contra a poluição, contra o aquecimento global e a emissão de CO2. Lá está, mais uma vez, a ganância das empresas em querer lucro e em não querer absolutamente saber de como é que o planeta vai sobreviver. E a cumplicidade de alguns Estados, não é? Exatamente. E não sei se achas interessante falarmos de algumas conclusões que saíram da Conferência da ONU sobre o Clima que decorreu este mês, entre 6 e 18 de novembro, assim em geral. Portanto, participaram 27 Estados para debater precisamente estas questões ligadas ao ambiente e às alterações climáticas. Não sei se gostarias de falar disso assim de uma forma geral, ainda antes de terminarmos o programa. Sim, e efetivamente isto já está a ser um bocado escandaloso, porque estas conferências cada vez vão adiando mais as medidas e aquelas que vão tomando são um bocado, digamos que, moles. Em relação ao aquecimento global, esta última conferência sobre o clima, a COP27, como referi há bocado, decidiu limitar o aumento da temperatura média abaixo dos 2 graus relativamente aos níveis pré-industriais. Mas medidas concretas não apontou. Aliás, o presidente, António Guterres, não é, lamentou inclusivamente o facto de haver falta de ambição dos países para esta luta contra as alterações climáticas e, portanto, acusando os Estados de não estarem a reduzir as emissões. Pois, só que os lamentos são um alerta. Mas é preciso passar à prática, protestar, como fez, por exemplo, este engenheiro. Para depois criarem leis que sustentem as mudanças. Exatamente, e para haver um controle sobre as companhias e tomar medidas estratégicas, como, por exemplo, acabar com as centrais a carvão, que foram acabadas
em alguns países, nomeadamente no nosso, mas que agora, devido à crise do petróleo, começam a ser retomadas em alguns outros países e que são fortes poluentes. Uma outra medida que foi tomada, mas mais uma vez é uma medida que por enquanto é provisória, foi um fundo para compensação aos países mais afetados pelas alterações climáticas. E eu digo que é provisória porque se aprovou a constituição do fundo, mas isso ainda vai ser objeto de estudos, como é que o fundo se vai fazer, se vai constituir, e ficou adiado medidas concretas para a próxima COP no próximo ano. Portanto, as coisas andam muito lentamente e vai havendo alguns apelos, não é? Pois. Nomeadamente o apelo que o Presidente António Guterres fez para a aceleração para a adoção de energias renováveis, não é? Mas pronto, são apelos, ainda são só apelos. São só apelos que vão sendo implementados em alguns países, mas há os grandes poluidores, a China é um deles. A China tem uma grande percentagem da sua energia produzida através do carvão. E há vários outros países que já começam a falar em reinstalar as centrais a carvão. Isto é trágico, porque estão completamente a comprometer o futuro das novas gerações. Como é que as pessoas vão viver? E das que já cá estão, não é? Exato. Estamos todos a passar por isso. Exato. Como é que as pessoas vão viver, por um lado, com o ambiente poluído e, por outro lado, com as emissões de CO2, de hidrato carbónico, que dão origem a um aumento constante do aquecimento global. Queria fazer notar, tu há bocado já referiste, que os países que mais sofrem com estas coisas são os que menos contribuíram para a poluição. Pois, porque são menos desenvolvidos, portanto a sua indústria é menos desenvolvida e, portanto, pouco contribuíram, mas são eles que estão a sofrer as grandes consequências. Exatamente. Mesmo os próprios Estados têm coisas. pouca margem de manobra para indenizar e tomar medidas eficazes para limitar Exato. essa situação. Exato. E estamos a chegar ao fim do nosso programa de hoje. Obrigada, Teresa, por estares aqui connosco mais uma vez, e nós encontramos-nos 2 a 15 dias aqui na Rádio Movimento. Fiquem bem. Rádio Movimento. Festa de aniversário de Álvaro de Campos. De 15 de outubro a 30 de novembro. Música, dança, teatro, fotografia, artes plásticas, culinária, programas de rádio, escolhas poéticas, lançamento de curta-metragem e peças de videoarte. Uma festa em torno da poesia de Fernando Pessoa. Com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial. Esta semana, a última da programação da Festa dos Anos de Álvaro de Campos 2022,
no sábado, dia 26 de novembro, ao meio-dia, do Espaço Cultural Leão da Serra, em Brasília, no Brasil, chega a Tavira Quero Ter Visões por Almoço. São sincronias culturais e poéticas à mesa. No domingo 27 de novembro, às 6h30 da tarde, na capela da pousada do Convento da Graça, mostra-se I Know Not What Tomorrow Will Bring, uma encenação de São José Lapa e Alberto Lopes, com interpretações de São José Lapa, Valerie Bradel e Inês Lapa Lopes no papel das veladoras da peça O Marinheiro, a joia maior, escrita por Pessoa para teatro. A entrada é livre, limitada aos lugares disponíveis. E finalmente, na quarta-feira, dia 30 de novembro, às 3 da tarde, na Casa das Artes de Tavira, com a organização da Partilha Alternativa, há o velório de espírito presente, o enterro da festa, até para o ano. Quem quiser pode vir ajudar e depois de tudo empacotado será servido um aperitivo com absinto. Vão ainda poder ser lidos ou ditos poemas à memória de Pessoa. Nas exposições continuam patentes O Relógio da Alma, fotos de Ana Carvalho por sobre citações do livro do Desassossego, escolhidas por Harry Lemons, na Casa Álvaro de Campos. Entretanto, no Museu Casa Fotografia Andrade, segue Tavira Onde Fui Novo, a vila da minha infância. Depois, na Arteses Galeria, há Desassossego, uma coletiva de artistas do Sotavento Algarvio. Na Galeria Tavira de Artes, para ver Fonseca Martins revê Pessoa no ano de 2022. E, finalmente, no claustro da pousada do Convento da Graça, continua Vamos Lá para a Frente, uma individual de João Garcia Miguel. Na poesia espalhada por toda a cidade de Tavira, até ao dia 30 de novembro seguem os Versos a Giz, escolhas poéticas de estabelecimentos comerciais da cidade, e também o Doce Pessoa, doçaria com o rosto pessoano, até ao fim da festa dos anos de Álvaro de Campos. Acompanhe as notícias e o programa da Festa de Álvaro de Campos em permanência no sítio festadosanosdealvarodecampos.com, com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial do evento. Rádio Movimento.